Haroldo, o Brasil ainda continua sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Eu acredito, depois de ler a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele sempre foi o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por quê? Porque o enfoque que a obra dá, sobretudo no capítulo 5, é de que o Brasil somente é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, porque ele acolheu muitos espíritos que tiveram experiências de queda espiritual na Europa, na Inquisição, nas Cruzadas, naqueles episódios tristes da história europeia, desde a sua formação, espíritos que não tinham condições de resgatarem ou de recomporem os seus destinos se não fosse num ambiente totalmente renovado. E esse ambiente era o Brasil. Então o Brasil foi utilizado como uma espécie de hospital para acolher esses espíritos e para que aqui eles pudessem ser recuperados. Então nós podemos dar alguns exemplos que estão na obra. Um espírito dele, um desses espíritos, o que foi Padre Anchieta. Diz Humberto de Campos na obra que ele vem como Padre Anchieta, ele consegue fazer uma transformação moral, mas ainda não suficiente, alguns aspectos de docilidade, de brandura, ainda precisavam ser aprimorados, e aí ele vem como Fabiano de Cristo. E aí ele completa o processo de redenção espiritual dele. Outro espírito, Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel. Isso ele fala numa carta, numa psicografia, está no livro Amor e Sabedoria do Emmanuel, do Clóvis Tavares, e numa reunião íntima, o Chico psicografa e o Emmanuel faz uma confissão. Fala: eu, cansado das posições de mando, resolvi fazer um sacrifício que a minha querida esposa havia feito há muitos séculos atrás, e vem para o Brasil. E ao lado deles, imagina quantos. Nós temos, por exemplo, Dom Pedro II, que foi aquele soldado que furou Jesus com a lança. E na obra está dito exatamente isso. Jesus conversando com ele: olha, se você aceitar essa encarnação, você vai cooperar, vai fazer um trabalho, mas não vai ser reconhecido. Será a tua redenção. E ele vem, passa por essa experiência. E assim, nós podemos ficar citando aqui vários exemplos de espíritos que se redimiram aqui, porque foram acolhidos aqui. Agora, se nós imaginarmos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como um pedestal de espíritos puros que vão ensinar o Evangelho para os outros, aí o Brasil não é. Aí ele não é, porque não é essa a proposta, né? A proposta é de aqui ser um local que acolhe e que, em função da natureza, do ambiente, de uma nação que está se construindo, porque é jovem, tem a oportunidade de resgatar. Então nós pensamos em figuras, por exemplo, que nós não sabemos nem quem é, mas um Juscelino Kubitschek, por exemplo. Não é alguém que veio fazer um resgate, talvez sanear algum elemento aí do passado, e teve essa oportunidade aqui. Por isso eu digo, o Brasil é pátria do Evangelho e é coração do mundo para milhares desses espíritos que fizeram a redenção. A pergunta é: será para nós? Quer dizer, nós aproveitaremos a oportunidade de encarnação no Brasil e transformaremos o Brasil, para mim, no coração do mundo e na pátria do Evangelho? Ele será para o meu espírito? Aí é uma decisão individual. E como explicar tantos exemplos de corrupção e existentes na atualidade, também essa crise política, econômica e moral que tem no nosso país? Porque a gente recorda, por exemplo, do Chico dizendo isso, do próprio Divaldo, e nas pesquisas de Hermínio Miranda, uma constatação de que mais de 80% dos espíritos envolvidos na Revolução Francesa estão encarnados no Brasil. E grande parte no movimento espírita. Então é natural que esses espíritos, ao reencarnarem, passem por um processo de queda nos mesmos erros. Então o problema que nós vivemos de corrupção, de desvio político, etc.,
são desses espíritos que estão rescindindo em erros seculares. É bom que isso aconteça? Não, é péssimo que isso aconteça. Mas é previsível? É previsível. É previsível. Eles regressarão e terão que recompor quantas vezes forem necessárias. Não é? Então, essa nação, pela sua juventude e pelo fato de abrigar um conjunto de espíritos muito complicados, vive essas dificuldades. Mas nós temos que pensar o seguinte, e isso está dito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que os aspectos políticos aqui, isso é Jesus dizendo a Ismael, que os aspectos políticos do Brasil teriam conotação secundária, porque a obra verdadeira do Brasil era espiritual. E aí eu pergunto, qual nação que conseguiu reunir tantas reencarnações como Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Ivone Pereira, Divaldo Franco? Aqui para citar só os conhecidos, fora os anônimos. Qual nação que conseguiu reunir um time tão grande numericamente e qualitativamente e que fez uma obra espiritual tão vasta quanto essa, a ponto de ser o maior país espírita do mundo? É uma luz que nós não podemos desconsiderar, porque é como você mede. Se você mede acreditando que os aspectos políticos são os mais importantes do mundo, aí o Brasil não estaria numa posição bem abaixo. Se você está medindo acreditando que a economia é a coisa mais importante que tem para o espírito, recurso financeiro, o Brasil também está bem abaixo. Organização social, mas será que é esse o critério de Jesus para medir? Quando você chega numa nação super civilizada, por exemplo, em que você tem o maior índice de suicídio, países que já não têm desigualdade social, que já eliminaram questões econômicas, que têm uma política estável, têm um sistema social equilibrado, mas que não tem uma família que não tem um suicídio. É complexo isso. Então, nós estamos medindo como? É importante saber, você está medindo como? Porque o critério que você adota para medir dá noção do que você considera prioritário. Então, do ponto de vista do espírito imortal, nós acreditamos que o Brasil é um país abençoado. Não é? Você tem, talvez, um dos maiores movimentos católicos do mundo. Uma das igrejas evangélicas mais bem estruturadas do mundo. O maior movimento espírita do mundo. É uma benção esse país, em termos de orientação espiritual. Agora, tem essas dificuldades políticas, econômicas, sociais, que vão precisar ser vencidas, que vão demorar muitas décadas para vencer, e não podemos desconsiderar uma coisa: nós estamos em franca transição. Então não dá para você medir o Brasil pela época de transição que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma crise que é do mundo. Isso faz parte, essa crise faz parte desse processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Faz parte porque nós acreditamos, e quando a gente estuda as obras, sobretudo os depoimentos do Chico, da Ivone Pereira, do próprio Divaldo já se manifestou sobre isso, nos parece que dos últimos 40 anos houve uma reencarnação em massa de espíritos que estavam no mundo espiritual em locais de profundo sofrimento, para que eles tivessem a derradeira oportunidade de recompor, de reestruturar. E a gente percebe isso. Você faz uma avaliação sociológica da década de 50 para cá, basta acompanhar, por exemplo, o surgimento das drogas sintéticas, o LSD, a cocaína. É uma boa medida. A partir dessa época até para cá, você vê uma encarnação em massa de espíritos portadores de um sofrimento moral muito grande. E uma degradação urbana, degradação social, degradação moral, degradação da educação, da política.
Então, realmente, nós vivemos um momento muito tormentoso, em que o nível caiu profundamente. Mas isso está sob um controle. Isso está sendo administrado por espíritos que têm vasta experiência em transição planetária. Porque não podemos imaginar que é a primeira transição planetária que Jesus coordena. Então são espíritos que têm experiência, eles têm know-how nisso, eles sabem o que eles estão fazendo. Sabem até onde dá para ir. E eu digo que o governador espiritual do orbe, que é o Cristo, ele tem um instrumento que é um instrumento poderosíssimo. Se chama a chave da encarnação. Quem encarna? Quem encarna? Então, a gente brinca, né? Basta uma assinatura de Jesus, uma assinatura, e podem encarnar milhares de espíritos que em 15 anos mudam esse país. Nós sabemos disso. Se não aconteceu ainda, é porque ele não julgou ainda oportuno, ou porque já estão encarnados e nós não estamos nem vendo. Para encerrar, qual o recado que poderia ser dado aos brasileiros que se sentem desesperançados, descrentes com essa parte moral e espiritual? Como espírita hoje, eu particularmente tenho procurado, né, e aqui o conselho que eu dou é o que eu estou tentando fazer para mim. Quando eu assisto às televisões, né, os jornais, e vejo essa quantia astronômica de dinheiro desviado, eu penso assim, essa nação é bilionária. Essa nação é riquíssima. Quando eu olho para a extensão territorial desse país e para as riquezas naturais, eu penso assim, talvez não tenha uma nação tão rica quanto essa. Então, o que lhe falta? Educação. Educação no seu mais amplo sentido. É o que Emmanuel dizia, já disse isso em várias mensagens fotografadas pelo Chico. Nós precisamos dar alma ao gigante. O que é dar alma ao gigante? Investir nos processos de educação. Não só intelectual, mas moral. Então, educar para a moralidade. Quando nós não tivermos corrupção nas ruas, nas pequenas ruas, quando na minha vida particular eu não tiver um ato de corrupção, quando eu não der nenhum jeitinho para nada, quando eu seguir rigorosamente o que tem que ser feito, e quando isso se tornar uma cultura, muda. Então nós precisamos dar alma ao gigante. Esse país é um gigante adormecido, mas ele precisa de alma. E a alma de um povo é a educação dos seus cidadãos. Educação espiritual, sobretudo, moral e intelectual. Mas hoje nós temos uma educação que só forma mão de obra. Todo o nosso sistema educacional é medido, é estimulado só para gerar mão de obra. Você não forma seres humanos, humanistas, não forma mais. As criaturas saem do nosso sistema educacional, mas elas não leem, elas não apreciam a poesia, elas não sabem música, elas não apreciam uma arte, elas não têm uma formação humana, que dirá espiritual, moral. São técnicos. E aí nós temos esse problema, porque a inteligência exagerada, ela não é boa, porque ela mata, ela rouba, ela desvia, sem nenhum problema. Nós não podemos dizer que os desvios que nós estamos vendo aí são feitos por pessoas que não têm inteligência ou não têm educação. Na maioria, é uma elite privilegiada. São grandes intelectos. O que lhes falta é uma base emocional, porque se você examina as suas relações, as relações interpessoais dessas pessoas, são relações doentias. Eles não têm relacionamentos saudáveis. São criaturas com verdadeiros problemas psicológicos da mais alta gravidade. E que dirá da base moral e religiosa. Ok, obrigado. Um abraço. Um abraço. Agradecemos.